o nosso evento. Agradecer a presença de todos vocês aí, muito obrigado aí pelo prestígio. Ontem fizemos o evento no Capitão Leitão, foi muito bacana também, foi um sucesso. E obrigado aí por você estar comparecendo. Hoje, chovendo demais, o trânsito tá um caos, e muito obrigado mesmo aí pela atenção de vocês em se deslocar aí das empresas aí e vir até o evento aqui no Carretão. Obrigado mesmo. Eu queria agradecer também a equipe da Zebra, que a gente está aqui hoje com a Shirley, gerente de marketing, a gente está com o Carlos Lamounier, na área de engenharia da Zebra, e o Javier Silva, o gerente de produtos da Zebra para a América Latina. Ele fica baseado na Flórida, e a gente aproveitou a visita dele aqui no Brasil para fazer esse evento. Então, obrigado demais por estar prestigiando aqui a gente já falou um pouco sobre isso ontem. Muito obrigado mesmo. Eu vou passar a palavra para ele, para a gente agilizar aqui. A gente sabe que o horário do almoço é super corrido. E depois eu passo para o André. Estou esquecendo de falar. O André da Axis também, o André, o outro palestrante. Ontem foi muito bacana, as duas palestras foram sensacionais. E depois o André faz a palestra dele, e aí a gente vai para o almoço, tá bom? Obrigado, vamos começar então. Muito obrigado para vocês por invitar-me a falar com vocês. Eu tenho que dizer uma coisa: eu sou mexicano, agora fico no Miami, mas eu sou mexicano e falo por espanhol. Estou tratando de aprender a falar portunhol a menos, espero que vocês compreendam. E uma desculpa por adelantado se eu digo uma palavra que não devo dizer, que significa outra coisa em espanhol, mas uma palavra em português. Nós estamos com ele, que eu estou aqui também para dar uma forcinha aí, para não. Se me passar em Peru, uma vez estava eu em Peru e estava dizendo algo e tudo bem, sim, eu falar espanhol, tudo bom. Afinal, tudo bom, mas essa palavra que você disse eu não pude dizer aqui em Peru. Perdão. Muito obrigado. Como disseram, eu sou Javier Pulido, eu sou gerente regional do produto do Zebra, especialmente dedicado para scanners. Em scanners, essa coisa que temos parte do core business de Zebra, é onde nascimos, onde nós hemos trabalhado por muitos anos. Você conhece a qualidade de Zebra como produto que pode confiar que vocês podem pôr nas suas lojas e nunca vai falhar, ok? Mas agora vamos a falar pouquinho mais de que é a tienda, a loja moderna. O que é a loja moderna? Quando eu era criança, minha mãe me levava a loja e as linhas eram muito longas, right? Temos que comprar coisas porque não temos outra opção. Era isso ou nada. Mas a fila longa, né? Sim, geralmente isso é muito comum nas lojas. Você chega, aquela fila enorme, né? Não tem outra opção, tem que comprar lá longe e o que é isso. Mas agora o cliente ha melhorado muito a experiência. Agora clientes não aceitam que tem que esperar muito a tienda, eles esperam uma experiência diferente. Pessoas, inclusive, estão dispostas a pagar mais, sempre quando a loja lhe dê uma melhor experiência. Temos o caso, não sei se vocês conhecem Publix em Estados Unidos, em Flórida. Publix é como o Pão de Açúcar aqui, ou essas lojas que tem nice. Exatamente. Tem aqui em Minas, Verde Mar. Bem lembrado. Sim. Que é o público Bay. Legal, legal. Todas elas têm a sua loja premium para atender. E Publix é mais ou menos desse tipo. Esse estilo. E meu filho trabalhou em Publix. A primeira coisa que disseram: eu contratei a você porque você sorri. Tem que sorrir o tempo Tem todo, que né? todo o tempo. Os clientes vêm aqui
eles esperam ter um bom trato. Eles esperam ter uma boa experiência. Se você está enojado, se você está não contente, eles não sentem bom, e não vai regressar. E nós não somos baratos. Nós sabemos que não somos baratos, Sim. mas os clientes pagam por ter uma melhor experiência. Não, obviamente, há clientes que você não vai pagar muito mais, mas há clientes que estão dispostos a pagar muito mais sempre quando a experiência seja boa. E isso é muito, muito importante porque para nós, como clientes de varejo, vocês trabalham com margens pequenininhos. Cada dólar conta para vocês, certo? Vocês necessitam ahorrar o mais possível para poder ter melhores custos de operação. Como pode ter vocês uma tenda, uma loja moderna? A primeira coisa que tem que você ter é, como dizem em inglês, associados, empregados. Sim, são os colaboradores da loja, né? Eles têm que estar contentes, né? Eles têm que estar comprometidos, engajados, têm que estar ali querendo realmente vontade de trabalhar. Está trabalhando, que tem toda a equipe que eles necessitam para trabalhar, que eles sabem que tem que fazer, que a loja está organizada de uma maneira que eles podem trabalhar seguros e rápido e eficiente. Que tem um grupo que trabalha para ter a loja funcionando corretamente. Segunda coisa que tem que você ter, inventário ótimo. Inventário ótimo é o mais importante. Se o cliente vai a uma loja e não pode comprar, vai buscar leite. E não leite, você vai. Mas se o cliente chega e vai por solamente leite, e encontra queijo, encontra pão, cerveja, né? Encontra mais coisas do que o cliente originalmente pensou chevar, sim? Há estudos que você pode saber que elas conhecem 7-Eleven? Então, sim, 7-Eleven já teve aqui. 7-Eleven já não tem mais, mas já teve aqui, pessoal. É uma loja pequenininha que está nas estações de gasolina. Eles fizeram um estudo e se encontraram que quando os pañales se vendiam mais quando estavam perto da cerveja. Era, what? A coisa que passava é que essas lojas operam 24 horas nos Estados Unidos. Então, quando a criança noite está chorando e mãe manda pai para comprar pañais e vai ao 7-Eleven e chegava ao 7-Eleven e veia pañais e também, na cerveja. A cerveja também, né? Já que estou aqui, né? É que estou aqui, vou comprar cerveja, tá bom. Então, você não estava pensando em comprar mais, mas isso que vendia era mais. Agora, eu tenho também uma experiência, umas tendas grandes nos Estados Unidos, se chamam Costco. Eu odio Costco. Sempre te pongo esse exemplo. Por quê? Porque cada vez que vou a uma loja Costco, encontro coisas que não sabia que necessitava. Agora sei que necessito. Uma pantalla de 60 polegadas, internet que é mais rápido, e todas as coisas que uno vai comprar, a fruta, a comida, o detergente, estão atrás. Tudo está atrás. E fazem que você camine por todo esse passillo e empiece a ver roupa, eletrodomésticos, televisão, e você empieza a pensar, eu necessito isto agora, sim? Então, por isso é importante ter inventário ótimo. Se você não tem... É um dos pontos importantes da loja para que a venda sempre aconteça, né? E a ruptura da gôndola sempre é um ponto crítico, né? A gente tem consciência disso. E, finalmente, uma experiência elevada de cliente. Se o cliente, como falamos agora, entra na tienda, senta bom, está contente, está animado, empieza a ver coisas por as que iba, pero empieza a ver mais coisas que ele pensa que necessita, empieza a echar al carro, al carrito del supermercado. Assim, o carrinho do supermercado. O carrinho do supermercado. Vai enchendo o carrinho do supermercado. O carrinho do supermercado. É muito parecido ao espanhol. Sim. Então, pero mas agora que passa com a pandemia? Depois da pandemia, os clientes sabem que podem comprar em internet. Os clientes sabem que agora eles querem o que necessitam e vão por o que querem. Não, ha cambiado, a pandemia cambiou um pouquinho a maneira em que as pessoas compram. Agora, eles sabem que podem esperar um pouquinho, mas tem as coisas que especificamente que necessitam. E agora, especialmente no Brasil, vocês são muito cuidadosos com o que você come. Muito. Eu vejo que o Brasil muito tem que ser esta marca, tem que ser orgânica, tem que ser isso. Os clientes, agora, se não tem, você vai e perde dinheiro.
Mas se nós temos uma experiência ótima de cliente, chega a la loja, está contente, encontra coisas que necessita, os associados ajudam, tem as coisas ordenadas, fazemos um cliente que está mais contente e que vai regressar conosco, ok? Sempre vai haver clientes que vão por preço. Isso sempre vai passar e não vai nada que você possa fazer. Tem esses clientes que vão por preço, tá bom, aí provavelmente temos outras opções, que também é válido para pessoas que estão muy apretadas, muy difíciles con el dinero, mas nós queremos cada vez ter melhores resultados em nossas lojas. ¿Sí? Agora, a única companhia que oferece a melhores soluções para que você tenha as suas lojas trabalhando a melhor maneira, mais tempo, com todas as coisas que nombramos, e Zebra. Eu penso que... Sim. Essa ideia. Acho que não está mais... Voltou? A Zebra tem uma gama de produtos para poder dar essa melhor experiência para o cliente na loja. Então, você consegue, ao mesmo tempo, dar a eficiência que é necessária, mas encantar também o cliente com informações ali na ponta da língua, na ponta do dedo do colaborador que está ajudando o cliente na loja, né? E é uma coisa que eu gostaria que vocês se levem daqui. É decir, a única coisa que se levam desta charla é isto, estou contente, estou feliz. Normalmente, clientes pensam que Zebra é uma... E sim, sabemos que Zebra é melhor, mas é muito caro. Sim? Eu prefiro comprar uma coisa de R$1 em vez de comprar Zebra que custa R$3, certo? Então, isso é muito comum, mas eu gostaria que você pense, como Zebra não necessariamente como é mais caro, eu pediria que se acerquem com seus CAMs, com seus chams, com as pessoas que atendem, com os parceiros, e olvidem por agora preço. Eu les asseguro que vamos a trabalhar com vocês para que tenham um preço competitivo. Isso eu posso assegurar para vocês. Vai ser um preço muito competitivo. Sim? Só uma coisa, uma das coisas que a gente mais bate na tecla aqui são principalmente os leitores de código de barras. Leitorzinho não é tudo igual. Faz muita diferença na ponta quando você tem um leitor que tem um processamento mais rápido. Quanto menos você se deparar com o operador de caixa tendo que digitar o código porque ele não conseguiu ler, porque está apagado, porque está congelado, porque está molhado, quanto menos isso acontecer, mais satisfação você vai ter do cliente na loja. Não é só o tempo que ele fica na fila, mas quando ele está fazendo a leitura, o operador de caixa ele pode olhar para o cliente, pode dar uma atenção para o cliente. Então, isso aumenta a experiência dele dentro da loja. Isso é ponto fundamental. Então, ter um produto de qualidade ali na ponta é fundamental para que vocês deem uma experiência muito melhor para o cliente que vai na loja. Esse é um dos pontos que a gente mais bate na tecla dos leitores da Zebra. É essa qualidade, essa rapidez de leitura, mas também dar essa experiência para o cliente que vai na loja. E uma coisa também importante. Sim, sabemos que provavelmente há outros produtos afora que valem R$1, tá bom. Mas que passa quando vocês têm muitas lojas? Quando tenho 10 lojas na mesma cidade, tudo bom, você echa a perder, llevo o câmbio, termino. Mas que passa quando você tem lojas em Belo Horizonte, lojas em São Paulo, lojas em Rio? Você tem um problema de logística. Não somente um problema de preço, um problema de logística. E quando você tem uma linha de caixas que não está aberta, você tem um problema na loja. Sim? O hecho que vocês têm que estar cambiando constantemente uma equipe que não tem a qualidade de Zebra é um problema logístico para vocês. E tem que planear, porque tem que quitar a equipe, tem que mandar nova equipe à loja, e isso toma tempo. 1 dia, 2 dias, e durante esse tempo, a caixa está cerrada, não pode operar. Eu gostaria que vocês pensem todas essas coisas que não somente é um tema de preços. Por isso que digo, falem com nossos parceiros com que vocês estão trabalhando e você vai saber que você pode ter talvez um custo de oportunidade e o preço vai ser competitivo e a solução completa vai ser melhor que estar comprando por um lado equipe que é mais barato. E porque, insisto, não somente preço, também a logística que implica para vocês ter que estar cambiando. Um outro ponto também, que às vezes os varejistas chegam para a gente e falam, abro mais um checkout, já que eu tenho espaço na loja, ou melhor eficiência daquilo que tem? E esse é um ponto
que muitas vezes acontece. E às vezes a gente instiga o cliente, fala, experimenta tentar melhorar um pouco que está a eficiência da loja. Porque, de repente, talvez você não precise abrir mais um checkout, que vai ser muito mais caro, obviamente. Em alguns casos, a gente consegue, só com a eficiência de leitura, evitar uma nova abertura de checkout, por exemplo. Agora, vamos a falar em quanto a custo de oportunidade e vamos a falar o que implica o terceiro ponto, a experiência do cliente. Você que pensa em uma tienda de varejo, qual é o negócio? É vender coisas, certo? Não, su negócio não ter el centro de distribuição mais belo, não mais eficiente, com robots, com aire acondicionado, com caminhões com satélite que vocês estão monitoreando. Ao final do dia, se todo tem o melhor, o mais caro, tem um WDM eficiente, tudo bem, chega à loja, o cliente tem seu carrinho para coisas e chega à caixa e não pode pagar, não tem negócio. Não há negócio. O negócio de varejo é a caixa. Allí está o negócio. Allí é onde vocês fazem dinheiro. Vocês não fazem dinheiro tendo eficiência em seu warehouse. Todo o que vocês fazem atrás é para ter as coisas na caixa e que o cliente pode pagar. Aí é o coração do negócio. Sim? Não. Se você. Sim, Carlos? Você está Entenderam? Bem, obrigado. Porque, insisto, espero que meu portunhol esteja funcionando até agora. Sim? Então, quais são os retos que tem um ponto de venta? O primeiro reto é que la linha de cajas esté funcionando, que esté aberta, que você pueda ter flexibilidade de poder abrir mais caixas se é necessário, certo? Que os retos são os desafios que você vão ter ali na frente de caixa. Tá? Os desafios, obrigado. Os desafios são que a caixa está aberta, que você pueda abrir, que não esté dañada. ¿Cuántas veces no podemos abrir uma caixa porque o equipo está dañado, la escala, báscula ou escala? Sim, a balança. A balança. A balança não funciona. E normalmente é o que mais falha nos equipos, por exemplo bióticos, a balança. ¿Sí? Não posso abrir, mas todo isso me va levando a que os clientes não puedan pagar. E isso é algo que me complica as coisas. E eu pensei, hemos trabalhado no Zebra, para ganhar a confiança ao cliente. Há 4 anos, éramos número 3 ou 4 em bióticos. Os últimos anos, hemos sido número 1 de maneira, por muitos quarters, trimestres. Por trimestre. Hemos sido número 1 en trimestres seguidos. Esses são alguns dos clientes que agora usam nossos produtos e hemos logrado convencê-los. E créame que não ha sido fácil. Normalmente o cliente está contente com o que tem. Diz, vai funcionar por anos, eu tenho, por que vou cambiar? Mas esses são alguns clientes da América Latina. No Brasil tem mais clientes. Tá? Agora em Brasil tem mais clientes. Posso só aproveitar e falar de alguns deles. O supermercado Giasse em Santa Catarina, ele ganhou, usando o biótico, ele ganhou, ele fazia a operação dele em 4 minutos e ele ganhou 1 minuto e meio na frente de caixa usando só o leitor biótico. O comercial Zafari também no norte do Rio Grande do Sul teve 13% de eficiência usando o leitor biótico e eles começaram a usar desde então. Então, são alguns dados que a gente está vendo de eficiência que esses clientes estão tendo em usar só a tecnologia de leitores bióticos, leitores de multiplano. Então, uma área, por exemplo, que hemos tenido muita oportunidade de trabalhar com Toshiba na área de Colômbia e Equador, é nos self-checkouts. Assim como dizer aqui, autosserviço ou checkouts? O pessoal usa self-checkouts. Self-checkouts, ok. No self-checkout, e estamos perfeitamente integrados e elas estão abrindo muitas caixas, muitas áreas de self-checkout. Self-checkout é uma coisa muito interessante, porque o cliente pensa que é mais rápido, mas os estudos dizem que não é mais rápido. Mas tem a impressão
en la sua mente que es más rápido. ¿Por qué? Porque voy a decir el caso de mi esposa. Cuando vamos a hacer el supermercado, ella tiene las cosas en el carrinho y llegamos a la calle y dice, no, eu quero hacer. No, yo ayudo. No. Porque ella recuerda que cuando era menina, era pequeña, era filha, era niña Sim, quando era pequena. pequeña, ella tenía su juguete que era su caixa registradora y ella gusta hacer. Entonces ella está haciendo, está entretenida, no está pensando el tiempo y piensa que es más rápido. Então, é importante que algumas zonas, algumas partes, é boa ideia ter salticar. Clientes pensam que é mais rápido, pensam que é melhor serviço. Outra vez, experiência de usuário. Temos clientes que estão contentos. Sabemos que em Latinoamérica, especialmente, há muitas zonas onde não podemos poner self-checkout. É muito riesgoso, muito peligroso. É melhor ter caixeiros que self-checkout, mas é sempre importante que em certas zonas podemos ter esta opção para Sim, que com certeza. os clientes puedan usar e ter a melhor experiência. Não, pensamos, por que comprar, por que usar uma equipe novo, quando agora estamos usando uma equipe que funciona? Well, então, estas são algunas de los diferenciadores claves en por qué creemos y que han funcionado. Primero, desempeño de lectura, rapidez. Uno puede pensar, bueno, 10 segundos más rápido, 15 segundos más rápido. Eu tenho falando agora 15, 20 minutos, é muito tempo, certo? 30 segundos não é mais. Mas se você faz o cálculo, quantos clientes tem por caixa normalmente? Entre 60 e 100. Isso é o que hemos visto tipicamente, uma caixa por dia. Se você tarda 1 minuto mais por dia, por caja, porque está perdendo rapidez, pode ser de 1 hora a 1 hora e meia, mas em produtividade aos clientes. E que passa? Há estudo que diz, e você pode revisar, não está feito por Zebra, que se um cliente tarda mais de 5 minutos na caixa, empieza a sacar coisas del carrinho. E você lo sabe, porque você tem na loja, você han visto que en el área de saída, há muitas coisas que os clientes começaram a deixar. Normalmente se le llama el regret of customer em inglês, seria el cold feet, como se diria? Eles vai se arrependendo de ter colocado aquilo no carrinho e vai tirando. Arrependimento de clientes. Eu comprei coisas, entrei com hambre na loja, é mala ideia. Dá tempo dele fazer conta. Mala ideia. Nunca Isso entrei aqui vai estar passando. a uma loja com hambre, porque vai comprar mais coisas. Empiezan a echar. Sí. Empiezan a echar pañal, a cerveja, e chegam na caixa, não, é muito. Saco pañal, se quer cerveja, right? Não, A pero cerveja não sai. cerveja não sabe. Mas, que dizem? Então, não devemos dar oportunidade ao cliente que empiece a ter esses pensamentos. Oh, não, melhor não llevo esto, empieza a sacar. A velocidade de leitura é muito importante. 20, 30 segundos que se tarda mais por operação, por cliente. Quando você empieza a sumar, empieza a ter 4 ou 5 minutos a cliente na fila. Empieza a sacar coisas. E você não é que salga de seu bolsillo, de sua carteira, o dinheiro, mas está deixando de entrar, que para o caso é o mesmo, estão perdendo dinheiro. Não, isso e vamos a falar, vou falar isso rápido porque tenho alguns vídeos que gostaria de mostrar porque em espanhol temos dicho que diz em PowerPoint todo vuela, todo funciona, né? Eu posso dizer que fui a la luna y regresé y me tomé un selfie en la luna y lo pongo en el PowerPoint y todo funciona, ¿cierto? Mas, não, mostra-me, quero ver, a ver se o que você disse é certo. Outra coisa, maior volume de leitura. Temos uma janela grande, essa janela ajuda que quando vocês passam o produto, pueda ter melhor área de leitura, ok? Digimarc, suportamos Digimarc. Não sei se vocês sabem o que é Digimarc. Digimarc é modo de imprimir os códigos de barras que es invisible al ojo humano. É como os billetes. É como se você colocasse o código de barras em toda a embalagem, como se fosse uma marca d'água. Então você não enxerga o código de barra, mas ele está na embalagem inteira. Então, quando você passa, você não precisa apresentar o código, virar o código, saber onde o código está, simplesmente você passa. Código de marca de agua como en los billetes, es como si, no sé si que aquí tienen en Brasil códigos de marcas de agua en los billetes.
Em bilhetes de... de cash, em cash, em bills, não? Não. Algunos países tienen marcas de agua en billetes que tienen una figura para que você no pueda simplemente copiar y imprimir un billete, porque entonces no va a tener ese código. Ese código es un sistema de seguridad muy importante. Y mantenimiento mejor, índice de fallas increíble. En Latinoamérica tenemos el 0.03 de índice de fallas en los equipos. Consumo de energía, 60% menor consumo de energía que otro equipo. Y lo van a ver porque en el video, por eso voy a tratar de mostrar el video, van a ver como con otras marcas de otros fabricantes, todo el tiempo, una luz vermelha está prendida. Todo el tiempo. Y ustedes probablemente lo han visto. Siempre está prendida, siempre está consumiendo energía. Como equipo Zebra, tenemos una mejor tecnología y que prende y apaga essa luz e é además mais baixa. Não está mais tão forte. Economiza energia justamente porque não está o tempo todo ligado. Então, como ele está em modo de apresentação, quando você passa algum produto, aí ele liga. Então, isso dá uma economia de energia bastante grande na frente de caixa ali. E administração e configuração facilmente. E aqui quisiera fazer uma pausa também para falar se vocês sabem de que vem GC1 Digital Link. Han escutado dessa? Não sei se vocês escutaram, a GS1, ela tá com uma nova tecnologia que é o Digital Link. E nos produtos, já tem alguns produtos que já estão assim. Você tem lá o código de barras da barrinha normal, EAN13, e que tem lá o GTIN, que é o código do produto, e do lado você tem um QR Code. A intenção da GS1 é colocar o GTIN, que é o número do produto, dentro do QR Code. E o QR Code, além de trazer o GTIN, ele vai trazer também informações do produto. Então, o fabricante vai colocar ali o site dele, informações daquele produto, e aí ele vai poder remeter ao site. Então, na frente de caixa, você vai ler os dois códigos num primeiro momento, depois, numa segunda etapa desse código da GS1, vai ser só o QR Code com o GTIN mais o link do fabricante. Isso já começou, então vocês vão pegar aqui garrafas d'água, refrigerante, você já tem os dois códigos ali, eles estão meio separadinhos. E para que os leitores não se confundam na hora de ler, você tem que ter um firmware dentro do leitor já preparado para isso. A Zebra já está preparada para essa situação. É muito importante para 2027, para Estados Unidos e na Europa, estão pensando quitar totalmente 1D. Não mais. Não vai ter 1D. A barrinha vai sumir. Então, o código de barras que a gente está acostumado, aquilo deve acabar. Agora vai ser QR. Só o QR Code. QR, como é isso? QR Code. QR Code. QR Code. QR Code. Ok. QR Code. Ok. QR Code nada mais. E o QR Code que vai ter? Vai ter, por exemplo, de a posição 1 a posição 50, o URL do produto. Da posição 50 a 52, o número de lote. Do número de 53 a 55, código de caducidade. De 56 a 65, el GTIN, que es el número de identificación, y su software, si su software de punto de venta no están preparados, ¿qué va a pasar? Cuando leen el QR, van a tener toda esa información. No va a poder diferenciar cuál es cuál. Ahora, si usted tiene un equipo que pueda usted configurar y decir, no, cuando tenga un código GC1 Digital Link, solamente mande el GTIN al punto de venta. Então, você não tem que fazer cambio em seu ponto de venta e você está preparado. Ou se você pode dizer, não, se quero, em esta pantalla, não quero o GTIN, quero o código de caducidade. Assim, quando você tem na leite. Isso, essas alterações a gente vai já conversar já estamos em conversa com os desenvolvedores de software de PDV, então os grandes desenvolvedores, Santos, Totus e todos os links, esses caras todos já estão se preparando para esse tipo de situação. Vamos para os vídeos? Sim, para os Você queria mostrar? Sim, vamos a mostrar os vídeos, porque falamos, talvez já estamos em tempo, mas vamos a falar dos vídeos, onde aqui está o vídeo. Sim. Sim. Ok. Vamos a ver como falamos com a velocidade. Este é um cliente em Colômbia. Veja que o código ele tá marcado, ele está manchado, foi tirado uma parte do código de barras. Esse é do nosso concorrente. Tá?
Então, não tem muito, né? Dá para saber quem é um que é o outro. Até porque o nome está escrito ali. Mas ver a dificuldade de se escolher. E veja que na hora de passar o produto, praticamente você só passa o produto. Aliás, os leitores bióticos, o ganho dele está justamente nisso. Você tem que passar o produto e não apresentar. Porque a passagem do produto é que dá o ganho e dá a velocidade que precisa. Tá? Exatamente. Es una loja en Colombia, es su operador de caixa com seus produtos. E pedimos, dá-me a oportunidade de fazer teste. E eles nos deram essa caixa e dijeron, ok, y vamos a hacer teste con todos esos productos, con nuestro operador y con el equipo que ahora tenemos. Ellos estaban usando ese equipo y podemos observar. O operador em si não está 100% treinado, porque a gente sempre pede. Geralmente, quando a gente trabalha os bióticos, a gente treina também os operadores, para que eles só passem na frente. Ellos ya saben que no pasa. Trató, dijo, no, nunca pasa. ¿Qué hace? Tem que parar e digitar. Digitar. Y vean la luz vermelha. Todo el tiempo está prendida. Todo sim, o tempo todo acesa essa luz vermelha. E isso, obviamente, consome, independente de estar passando. Está passando ou não está passando. Está prendida. Uhum. E quando passa um produto para ler, jala mais energia todavia. Exatamente. Agora, temos um exercício de quanto vocês se podem ahorrar em energia por ano em um período de 7 anos. Este cliente que temos que estão vendo, quando hicimos o exercício com eles, se podiam ahorrar $1 milhão. $1 milhão em 7 anos. Sim, con diferença. todas las, si tuvieran equipo Zebra comparado con el equipo de la competencia. Eu fiz um cálculo desses para 5 anos, para 60 lojas de um grupo, e deu por volta de R$180 mil num período de 5 anos, de diferença de conta de energia comparado com o nosso concorrente. Obviamente, entre más lojas tem, entre más equipos tem, maior es ahorro. Y es muy fácil, no estamos inventando nada, solamente tem que pensar el consumo de energia por kilowatts-hora, el costo de energia, As taxas, impostos e os valores da... Muito fácil de calcular. Agora, com Zebra, você vê que ela já passa mais naturalmente o produto, ela não apresenta, ela simplesmente passa. se vê a luz, não está prendida. Solamente prende muito baixo e prende quando solamente o produto passa. Então, são os mesmos itens e ela não precisou digitar nenhum. Ahora voy más rápido nada más, ese es el cálculo que hicimos, pero también estamos preparados para soluciones de reconocimiento de imágenes, cámaras coloridas dentro del mismo equipo para que ustedes puedan instalar y no tengan que instalar cámaras por fuera o con luces, sino que todo está integrado ya en el equipo para que si en el futuro, no ahora, maybe en 4 o 5 años, que ustedes estén listos y tienen muchas ventajas en poder hacer reconocimiento de imágenes. Que limpio está el diseño. Perfeito. Aquí tenemos un video e com isso terminamos. Sim. São duas aplicações para a câmera, então. O FLV, frutas, legumes e verduras, você fazer o reconhecimento e ele subir o pop-up daquela fruta, verduras ou legumes. E a prevenção de perdas. Você fazer a leitura e ele comparar o código de barras com a imagem, com a imagem aprendida pela inteligência artificial. Essa câmera vai usar um mecanismo de inteligência artificial e ele vai aprender
a imagem do produto que ele está passando e ele vai saber se aquele produto realmente é aquilo lá. Então, se ele não trocou ali um código de barras de uma garrafa de vinho por uma garrafa d'água, por exemplo. Más eficiente para la cajera. O que a gente não detectou imediatamente que era, mas encontrou opções. Era color amarillo, então pode ser uma banana, pode ser, e você é mais rápido, em lugar de teclear que el cajero tenha que recordar e teclear, essa se trata de fazer mais fácil e menos fraude. E com isso, penso que estamos em tempo. Eu não sei se temos para um mais rápido. Mais um videozinho Um daquele. vídeo mais rapidinho. Se chama Ticket Switch. É bom. Hola, ¿cómo están? Soy Julián Pardo desde el Club de Zebra en NRF. Quiero mostrarles este nuevo producto, es el MP7000, pero con color. Essa é a demonstração da prevenção de perdas, tá? Então ele vai ler um código de um produto e ele vai confirmar se aquele produto é aquele produto mesmo que ele está passando, se não está passando com um código de barras diferente, com um produto mais barato, por exemplo. Estamos em Latinoamérica, penso que o Brasil, especialmente, muita gente criativa. Então, clientes que podem fazer, que cortam um código de barras de um produto que é mais barato e o põem em um produto mais caro, certo? E não tem essa maneira de saber. Você vê que a foto fica gravada ali e ele consegue manter essa informação. Mas lastimosamente se presentan situaciones en el mercado cuando ciertas personas pueden hacer un cambio en las etiquetas de los productos. Lo bueno es que tenemos una solución para los retailers en el cual cuando se hizo el cambio de la etiqueta de este producto podemos ver que el MP7000 toma la imagen del producto, pero al compararla se da cuenta que la etiqueta... Olha a imagem que deveria ser e o que ele passou. Então era para ser um tic-tac e ele passou um medicamento. Quer dizer, há uma divergência nessa imagem e ele consegue detectar isso na hora e mostra isso na frente para o cliente. Aqui é a diferença de imagem do que é e do que deveria ser. Então o próprio cliente também confere na taxa. E podemos fazer muitas coisas. Com um dispositivo Zebra, podemos alertar ao manager de la loja, muitas coisas. Pode ser um erro, tá bom, pode ser um erro honesto, mas se é a quinta, sexta vez no dia que está fazendo isso, começar a acontecer demais, aí tem um problema. Então, temos um problema. E como falamos a princípio, vocês, varejos, trabalham tratando de ahogar o mais possível, porque suas margens são muito pequenininhos. Qualquer coisa que les ajude a evitar pérdidas, a melhorar a eficiência, é dinheiro para a sua operação, que ao final do dia hace que a inversão que vocês tenham Zebra, como também evitar problemas de logísticas, todo ajuda a que vocês sejam mais eficientes e puedan ter melhores custos de operação. Com isto termino. Agradeço muito sua atenção. Agradeço muito sua paciência com mi portuñol. Espero que haya podido dar a ideia de lo que estavam falando. Gracias, Carlos, por traduzir para mim. Estamos a suas ordens a través de nosso parceiro preferido aqui no Brasil. Muito obrigado por invitar-nos. Obrigado. E a Mobtech pode ajudá-los aí, se vocês tiverem projetos e tudo mais, a desenvolver esse projeto, a pegar mais informações. A gente sempre trabalha a 4 mãos ali no dia a dia. Ok? Estamos sempre juntos. Obrigado. Então, falou muito de varejo, do produto no checkout, mas se você pensar nessa tecnologia também, numa separação de pequenos volumes dentro de um centro de distribuição, numa loja onde você tem produtos de valor agregado alto, né, essa troca de tickets. Então, assim, é bem interessante essa tecnologia de imagem, de reconhecimento dos produtos. Eu vou chamar agora o André é gerente regional da Axis, aqui no Brasil, e vai ser o nosso segundo palestrante. A Axis é uma empresa que a gente está iniciando uma parceria com eles. A gente está acreditando muito também na linha de produtos deles. E, enfim, vou passar para ele aqui. Boa tarde já, né, pessoal? Boa tarde, tudo bem? Prazer. Obrigado, Mobtech, pelo convite.
Trazer aqui um pouquinho para vocês do que é, de quem que é a Axis, né, e como algumas das nossas soluções fazem sentido dentro do ambiente de vocês. Muito do que vai ser discutido aqui é, na verdade, uma grande provocação a vocês para que a gente desenhe o projeto para a necessidade de vocês. A Axis, ela, apesar de ser uma empresa de vídeo monitoramento, ela não é uma empresa de varejo. A ideia é que a gente customize as soluções para a demanda de vocês. Então, sempre os projetos são feitos juntos com vocês e com os parceiros como a Mobitech. Não? A Axis é uma empresa que fez 40 anos agora no final do ano passado. A gente começa no mercado de servidores e migra para o mercado de vídeo monitoramento. A Axis inventa a câmera IP em 94, lança para o mercado em 96. Hoje já temos mais de 1 bilhão de câmeras aí espalhadas pelo mundo. Em 2015, a gente passa a fazer parte do grupo da Canon. A Canon mesmo, de impressoras. Ele adquire a gente, então a Axis hoje é uma empresa parte sueca, parte japonesa também. Legal? Alguns pilares dentro da Axis, né? Hoje, desde 2015, todo o nosso portfólio tem o drive do IA, principalmente o IA nativo em borda. Então, tudo que a gente vai falar, que a gente faz, a gente está fazendo dentro da câmera. Isso, do ponto de vista de TI, a gente otimiza muito o consumo de servidor e de banda para vocês. Então, sempre que vocês têm alguém de TI na mesa, geralmente, essa é uma grande discussão, né? O consumo de banda que o vídeo gera para vocês disso. Esse é um ponto de otimização da Axis. Hoje a gente consegue ter o menor consumo de banda dentro dos competidores de mercado aqui. Isso se deve muito pelo nosso processador, que eu vou trazer um pouquinho mais para frente para vocês. Isso deve também junto com as arquiteturas híbridas, né? A gente sempre trabalha em parceria, seja dentro do nosso portfólio, parcerias terceiras, para que a gente possa atender vocês da melhor forma possível e de uma forma mais nativa possível. Dentro do portfólio da Axis hoje são 780 parceiros de negócios dentro do nosso meio. Então, o que a gente não faz, a gente tem um amigo que saiba fazer ali para ajudar a gente. Tá? 2 pilares muito comuns aqui são segurança, nesse ponto, quando a gente fala de segurança patrimonial mesmo, a física ali, e dos funcionários de vocês. Então, como que a gente vai olhar com atenção para esses pontos, para que a gente possa garantir a segurança na operação? Às vezes, uma aproximação entre uma pessoa e um caminhão, por exemplo, uma empilhadeira, tudo isso são pontos de vista de segurança, mas também da prevenção de perdas, né, para vocês. A gente está falando de desvio de mercadoria, da adulteração de mercadoria, né? Quando a gente fala da zebra, por exemplo, a gente está olhando já para o produto adulterado, mas a gente consegue entender esse padrão de comportamento, né? De como é o manejo do produto ali na hora da troca, seja ele por um cliente que está dentro, né, fazendo isso numa prateleira, seja por um funcionário que está burlando isso dentro da linha. São padrões que a gente consegue ensinar e replicar isso para dentro do ambiente de vocês. E a parte de cibersegurança. Vou mostrar alguns vídeos para vocês ali na frente, como cibersegurança é um pilar para a gente, como a gente defende muito que seja defendido com vocês. Eu vou explicar como que isso pode influenciar dentro do mercado de vocês. E a perspectiva total do sistema, muito do que a Zebra comentou, que é o produto otimizado, né? Hoje, como a gente consegue ter um produto bastante otimizado, a gente vai olhar para o projeto de vocês como um todo. Não trocar câmera por câmera, mas qual que é a economia disso? Seja diminuindo, sim, o volume de câmeras no projeto, então a gente tem uma tendência de usar pelo menos de 15% a 20% menos produtos, menos equipamentos para fazer a mesma coisa que um concorrente faz. O consumo de energia, a gente gira em torno de 1/3 do consumo de energia de qualquer outro competidor, e de banda, dependendo da linha de produtos que a gente seguir, a gente vai consumir 10% de banda de qualquer outro concorrente de mercado. Isso traz uma economia de médio e longo prazo para vocês muito grande. Outro ponto muito forte, quase 100% do nosso portfólio com 5 anos de garantia, e o MTBF, aí, que é aquele tempo médio de falhas do produto, a gente está falando de pelo menos de 100 mil horas. Então, uma conta de padaria aqui, estamos falando de 10 anos do produto funcionando. Então, isso traz para vocês uma confiança muito grande disso. Quando a gente fala do produto funcionando, não é só ele performando, mas sim ele seguro. Então, a atualização de firmware de tudo isso, por 10 anos, a Axis se compromete com vocês até a atualização de firmware para que vocês tenham um firmware seguro. Ou seja, do ponto de vista de cibersegurança, vocês estão amparados disso também. Bom, quando a gente fala da performance da câmera, esse é um vídeo legal aqui que a gente consegue trazer. A gente trabalha muito com metadados, né? Vocês ouvem falar muito de metadados hoje em dia. O que a gente pode fazer com isso? Esse é um exemplo de como a gente consegue fazer. Então, aqui por um texto livre, vocês podem procurar. Aqui a gente está olhando para o ponto de vista de investigação, ou seja, pós-evento. Pós-evento, você pode procurar o que aconteceu na sua cena. De novo, você vai escrever o que você quer.
É um setup muito comum, né? A gente vai fazer por texto livre, mas a gente pode setar isso para dentro da sua operação também em tempo real. Então a gente vai setar que você, seja por um API, seja por alguém que não devia estar dentro daquela área, vocês consigam fazer isso em tempo real e ter esse alarme em tempo real. Outro ponto interessante daqui, vocês não precisam estar dentro do site de vocês para fazer isso. Vocês podem fazer isso de uma única central de qualquer lugar do mundo que vocês estejam. Seja isso pesquisando dentro do seu celular, dentro de uma central de monitoramento, é possível. Dentro do ecossistema a gente consegue trazer isso. Isso são informações que a câmera vai trazer, ela vai armazenar dentro dela, vai gerar esse metadado e aí via sistema a gente consegue fazer essa busca. Isso aqui não está acontecendo no servidor. A gente de um terminal normal perguntando para a câmera o que está acontecendo. Então você pode setar para uma câmera, para um grupo delas, e aí sim criar regras a partir disso. Então, isso é uma ferramenta muito legal para a gente que vem ajudado muito. Hoje só a gente vai ter isso dentro do mercado desse formato sem o uso de servidores. Isso é bem bacana. Aqui vocês podem ver que vocês conseguem criar regra incluindo dados ou te excluindo dados, né? Então a gente pode procurar, por exemplo, aqui pessoas com. Ele vai procurar agora sem um capacete, por exemplo. Então todo mundo que tiver sem capacete dentro da área, ele vai trazer. Você pode setar uma área, uma linha, enfim. São N soluções, N possibilidades aí para a gente trabalhar isso. Aqui a gente tem um exemplo. Esse é o nosso espaço em São Paulo. De procura de arma branca mesmo, no caso, né, que a gente tem, são armas de airsoft que a gente tem lá para fazer demonstração, balaclava, a gente pode criar regras de capacete, por exemplo, 2 pessoas de capacete, 2 pessoas de touca, tudo isso é possível de criar. A ideia é que vocês tragam as demandas para a gente ir criando. Quando a gente vai levar isso para uma linha de produção, por exemplo, para algum processo que vocês distinguem pessoas de processos diferentes por cores, né, seja a cor do colete ou cor de vestimenta mesmo, a gente pode criar essas áreas. Por que a pessoa que devia estar num corredor está no outro corredor, a gente consegue criar áreas a partir disso também, criar essas regrinhas. Aqui é outro exemplo de uma loja, né? A gente fez do capacete de obra, mas poderia ser um capacete moto, por exemplo, não tem problema, e ele sabe diferenciar isso, tá? Sabe diferenciar isso de um boné, por exemplo, isso tudo é nativo para ele. Então, um pouco de uma árvore de tudo que a gente consegue extrair já de forma nativa. Isso isso está no padrão, né? Toda câmera Axis que você leva, você tem essas árvores que a gente pode buscar, tá? Seja da velocidade que aquilo está passando, com as características que isso passando também. E a ideia é que a gente consiga pegar isso e levar dentro da necessidade de vocês. Se vai ser uma necessidade de investigação ou se sim vai ser uma regra de evento mesmo para impedir que algo aconteça dentro da área. Uma outra característica são as máscaras de privacidade, né? Então, para preservar um pouco, seja do seu cliente, seja do funcionário ou mesmo do seu ambiente. Pode pegar. Aqui a gente tem alguns cenários de aplicação, né? Então a gente está aqui sempre burlando a pessoa que está dentro da cena, mas a gente poderia fazer o contrário disso. Então eu quero que o agente de monitoramento não enxergue o ambiente, por exemplo, né? Porque eu quero destacar o funcionário, mas o ambiente é um segredo industrial meu que eu não posso externalizar isso para alguém. Então a gente consegue criar alguns cenários, dado o nível de permissão para cada usuário que vocês tenham dentro do sistema, a gente pode criar uma regra diferente de visualização disso. Eu posso ter o vídeo cheio para um nível de administrador mais alto. Para quem está monitorando o processo, eu não preciso enxergar as pessoas, eu olho para o processo e vice-versa, né? Para o agente de operação, eu preciso monitorar as pessoas e não o processo. Então a gente pode habilitar e desabilitar isso conforme demanda, tá? Isso, de novo, acontece sempre dentro da câmera. A gente não está levando isso para um servidor para processar. A gente vai diminuindo a latência de rede conforme esses recursos são liberados. Então, isso é um recurso muito interessante. Isso na Europa, por exemplo, do ponto de vista do lojista, principalmente, né, é uma demanda bastante recorrente na Europa, que toda loja tenha isso como premissa, né? Então, no monitoramento, eu não posso expor o meu cliente. E depois, ainda com toda a árvore de metadados, o que a gente consegue gerar com esses metadados. Então, trazer aqui para vocês também uma expectativa do que foram os clientes que passaram no dia, quais corredores eles passaram mais, em que pontos eles passaram por mais tempo, quem são esses clientes,
A gente está falando de uma maioria masculina, feminina, qual é a idade disso, tudo isso dá para prever também. Quando a gente leva isso para a área de produção, eu consigo entender os padrões de produção. Então, quanto tempo eu estou efetivamente na atividade, quanto tempo eu estou em descanso, quanto tempo eu saio de deslocamento para buscar uma peça, fazer um picking de alguma coisa e voltar. Tudo isso pode ser monitorado, tudo isso pode ser rastreado. A gente pode vincular isso de uma forma genérica, a gente pode vincular isso a um funcionário, ao número de cadastros desse funcionário, tudo isso é possível. A gente consegue trazer esses dados para vocês em tempo real e alimentando esses dashboards para que vocês possam tratar esse dado de uma forma a otimizar sempre o negócio de vocês. Isso é legal. Aquilo que eu comentei com vocês de cibersegurança, né? Hoje saiu um estudo recentemente que fala que câmeras são os segundos dispositivos mais hackeados. A gente só perde para Smart TV. O Smart TV tem um protocolo mais fácil, mais público, né? Se todo mundo habilitar aqui, todo mundo vai enxergar provavelmente essa Smart TV aqui. As câmeras são o segundo ponto de vulnerabilidade. Aqui a gente pode falar da vulnerabilidade do ponto de vista de roubar informações de vocês, então de acessar o servidor de vocês de alguma forma e ter acesso às informações, sejam nos funcionários de vocês, do balanço de vocês, do inventário de vocês, ou mesmo só para que eu possa derrubar todas as câmeras e ter acesso dentro do CD de vocês. Perdão? Exatamente. Isso, dentro da Axis, por exemplo, a gente tem 2 engenheiros lá que com o celular eles conseguem hackear câmeras que estão ali no Wi-Fi, com uma rede de Wi-Fi aberta, por exemplo, isso é muito simples de fazer. Isso é algo que dentro do mundo da Axis vocês é quase impossível de burlar. Em média, hoje, num computador normal, demoraria-se 1000 anos para conseguir quebrar uma chave da Axis. Então, porque a gente faz a criptografia de ponta a ponta, como é aquela dupla validação do WhatsApp de vocês, né? Que dos dois lados ele pede para fazer aquela dupla custódia, a Axis vai ter isso dentro da câmera. Então, entre câmera e servidor existe esse protocolo. Vou trazer um exemplo para vocês aqui, para quem é de TI vai identificar isso mais fácil. Não sei se dá para todo mundo ler esse número aqui, ó, o MB/S aqui em cima. Esse é o número do consumo de uma câmera padrão no H264, aí, que é um protocolo de vídeo bem padrão. Tá? Aqui tem 1.5, o que é um consumo normal. Quando eu troco a resolução da câmera, esse número vai para 30. Agora faz isso vezes 100 câmeras. Se vocês têm isso numa loja, num CD, eu derrubo a rede de vocês por conta do alto consumo que eu estou demandando para fazer o monitoramento. Com isso, com a rede de vocês offline, aí sim eu vou ter acesso. Na hora de voltar, eu posso trocar a senha de tudo que eu quiser, eu posso ter outros acessos que eu não teria num ambiente seguro. Aí eu aproveito a onda da reinicialização para fazer justamente isso. Então, num protocolo muito simples, isso pode ser feito em questões de minutos. Vendo, ele vai trocar agora ali a resolução, a câmera reinicia e olha o consumo para onde vai. Então, isso vezes 100 câmeras, 1000 câmeras, dependendo da rede que vocês tenham, é o suficiente para derrubar todo o acesso de vocês. Não? Então, isso é um ponto de muita importância aqui. Esse é um pouco do portfólio da Axis de uma forma muito generalista, né? A gente tem soluções de fim a fim aqui. A gente vai falar de câmeras, todos esses analíticos que eu comentei com vocês, toda a parte de gravação, gerenciamento, enfim, eu vou passar algumas soluções aqui que a gente acha que é interessante, mas, de novo, dá para a gente explorar muito isso mesmo dentro do ambiente de vocês. Não? Aqui em primeira mão, esse foi lançado agora, 2 semanas atrás, o Artpack 9, esse é o nosso processador. Esse é o grande diferencial da Axis. O processador que as câmeras levam é de nossa propriedade. A gente desenvolve, a gente produz e a gente entrega isso dentro da câmera aqui. Em termos de comparação, mais ou menos o que em níveis de processamento, a gente está falando mesmo de um iPhone hoje, é o que a gente consegue processar dentro de uma câmera. Logo, a quantidade de analíticos que a gente consegue embarcar lá dentro se equipara a um celular de alta performance, por exemplo. Aqui não só do ponto de vista de cibersegurança, mas também do consumo de banda, tudo isso. Agora ele vai ser capaz de rodar o AV1. O AV1 é um formato de vídeo, por isso que a gente consegue comprimir tanto a banda. É o formato de vídeo que o Netflix, que o YouTube, Prime Video, todos esses já usam há muitos anos. Então a própria câmera gera esse protocolo de vídeo. Isso faz com que a gente consuma cada vez menos banda. Isso vai dar um save muito grande para vocês nos famosos HDs aí, dos NVRs, tudo isso. A tendência é que a gente demande cada vez menos consumo. Frente a uma câmera de entrada do mercado, pode tranquilamente 10 a 15% de consumo. Tá, isso é muito legal. Um outro exemplo aqui da resolução que a gente vai conseguir trazer. São 2 câmeras similares de gerações diferentes, tá? Esse aqui tem o Artpack 8, esse tem o Artpack 9. Mesma iluminação nas 2 cenas, olha a qualidade de imagem que a gente tem.
aqui não tem IR ligado, é só a câmera. A gente tem um recurso que chama Light Finder. A gente procura pequenos pontos de luz dentro da imagem que não estão necessariamente iluminando o que a gente quer ver e a gente renderiza a imagem para que ela fique colorida mesmo na ausência de luz. Para vocês terem uma ideia, numa cena de perímetro que você não tem nenhuma iluminação, numa noite de lua cheia, a gente consegue fazer a luz ficar colorida de volta. Dentro de uma sala com uma vela no meio da sala, a sala inteira vai ficar colorida. A gente consegue fazer isso dada a capacidade do nosso processador ali. Bom, aqui um exemplo de como a gente, pensando ainda um pouco na proteção perimetral, né, principalmente para quem tem grandes parques e estacionamentos dentro de CDs, da gente usar câmeras térmicas para fazer esse monitoramento, né? A gente tem um alcance muito grande, uma assertividade muito grande, a depender do clima quando a gente sai da câmera visual e a gente leva isso para a câmera térmica. Então isso é muito legal da gente explorar. Hoje a gente é um dos poucos fabricantes que tem a permissão do Exército de comercializar câmeras térmicas sem a licença especial do Exército no Brasil. Então até lentes de 19mm, que a depender do espaço a gente pode chegar aí 300, 300 e poucos metros de alcance com uma única câmera. Então, de novo, né, a gente sempre vai olhar para o ponto de vista de tentar otimizar o projeto de vocês, não aumentar o volume de câmeras, mas sempre diminuir o volume de câmeras que a gente está usando. Tá? E aí o legal de usar câmera térmica para isso é, independente do cenário, do clima que vocês tenham, a câmera térmica consegue performar. Seja com excesso de chuva, excesso de neblina, a câmera térmica sempre garante a performance. Outro recurso muito legal da câmera térmica é a gente conseguir medir a temperatura. Então a gente começa a sair um pouco do perimetral e vai para dentro da operação de vocês. Seja a temperatura de um motor, de uma esteira que está passando ali, que precisa saber a saúde da esteira está muito atrelada à temperatura de giro ali, geralmente daquele rotorzinho de silicone, né, que tem dentro dela, ou quando a gente olha para uma geladeira, para eu garantir que a geladeira está na temperatura certa, a câmara fria está na temperatura certa, a ponto de não prejudicar o meu produto. Tudo isso a gente pode controlar gerando alarmes para vocês, mas também fazendo integrações com outros sistemas de vocês terceiros. Pode ser um sistema de automação, por exemplo. A gente pode dar os comandos para o sistema de ar-condicionado para que ele volte a regular a temperatura daquele ambiente. Tudo isso é possível. Tá? Essas integrações são possíveis. A gente tem um protocolo aberto para trabalhar com parceiros justamente para olhar para isso. Gestão de veículos, por exemplo, né? A gente consegue fazer a gestão por monitoramento, seja do OCR, então a identificação dos containers, tudo isso, mas também das placas, fazer algumas regras, né, de validação entre motorista e placa. Então, se vocês têm a plataforma que permite o pré-cadastro do motorista, já pede para associar a placa direto, a validação tem que ser feita, né? Então, a placa certa com o motorista certo para não permitir essa inversão, né, de vir outro motorista, por exemplo, algo não esperado. Isso garante uma agilidade de fluxo de vocês. Outro ponto é a gente conseguir rastrear isso, né? Então, se ele foi para a doca certa, por quanto tempo ele ficou dentro do espaço de vocês, tudo isso pode ser gerado e a gente volta para o dashboard com essas informações para que vocês tenham esse rastreio em tempo real ali também. Aqui é o exemplo do carona, né? Então, se tem mais de uma pessoa, por exemplo, entrando, acessando, aqui com o nosso vídeo porteiro, o vídeo porteiro hoje da Axis, ele consegue não só ser um vídeo porteiro, mas ser uma câmera também, ou seja, ele consegue gravar em tempo real tudo que está acontecendo ali de voz e vídeo, num nível mais baixo, mas a gente consegue também fazer liberação por QR Code. Então, se você tem uma aplicação, joga no celular do funcionário, do visitante, enfim, o QR Code apresenta para o vídeo porteiro, ele vai ser uma ferramenta de acesso também. Tudo isso podem ser regras criadas ali dentro. Pensando aqui nas camadas, né? Então, do controle de acesso, seja ele da parte veicular, onde a gente geralmente vai fazer por câmeras, seja da parte de visitante nos pedestres ali, que a gente vai acabar fazendo com os vídeos porteiros aqui. Bom, e aqui o monitoramento disso, né, para a gente fazer justamente essa conferência, para ver que se eu entrei, eu não estou levando ninguém de carona comigo, porque o acesso tem que ser via porta. Isso aqui a gente está falando de um acesso padrão, mas poderia ser acesso a uma área. Às vezes você tem a regra contrária, né? Por ser um espaço confinado, tem que entrar 2 pessoas por vez. Então, como que a gente consegue fazer essa validação e ajudar no processo de vocês? Ou se eu tenho uma área onde eu não deveria ter pessoas também, né? Só deveria ter veículos ali dentro daquela área, ou um veículo e uma empilhadeira. Tudo isso é possível que a gente controle esse ambiente de vocês e vá trazendo essas informações e esses alarmes aqui. Em 2015, a gente fez 2 revoluções de mercado, né? Primeiro, padronizar o nosso portfólio, todo ele para IA, e o segundo foi o lançamento do áudio IP. Então, o que é isso? A gente acaba
com tudo isso aqui que está na mesa e passa a ter somente um dispositivo lá na ponta. A caixa amplificada, elas se falam para que elas façam um pareamento e a estabilização para diminuir a latência entre elas. Então a gente passa a ter só mais um dispositivo de rede. Você não tem mais um amplificador, você não tem mais uma fonte de áudio, você não tem um divisor de zonas, é somente um dispositivo lá. E para todo o ambiente você vai ter esse dispositivo, né? A gente tem uma série de possibilidades. Desde esse carinha aqui, que é um dos de entrada, todos eles são duplex também, tá? Então, o que isso significa? Você pode ouvir o que está acontecendo lá e, consequentemente, você também pode falar por aquilo. Seja falar uma mensagem pré-gravada, seja tocar uma música ali, uma música ambiente, por exemplo, dividir por zonas. Então, aqui a gente poderia ter duas zonas, né? A zona aqui do evento, a zona do lado de lá, por exemplo, interromper para soltar algumas mensagens pré-gravadas, seja ela agendada por uma promoção que vai acontecer naquele dia. Você pode interromper isso e falar no microfone em tempo real. Tudo isso é possível, são cenários possíveis que a gente consegue trazer com a sonorização. E o que é legal disso aqui também? A gente pode fazer isso remotamente. Vocês não precisam estar no site para controlar isso aqui. Se você tiver do seu celular, você vai controlar esse dispositivo onde quer que você esteja. Não, só precisa ter o famoso acesso à internet aqui. Aqui, por exemplo, alguns exemplos de aplicação que a gente tem, vai desde alerta mesmo, né? Então, quando você tem um caminho seguro, por exemplo, o pedestre sai do caminho seguro, a gente pode soltar uma mensagem para que ele retorne ao caminho seguro. Alguns lojistas têm feito com mensagens, uma rede de lojas em São Paulo de veículos, o que ela fez? Se a pessoa fica andando muito tempo em volta daquele carro, dentro da sonorização daquele ponto em cima do veículo, se para a música ambiente que fica tocando dentro da loja e começa a falar as informações daquele veículo para aquela pessoa, enquanto ela está dando a volta ali também. Quando a gente extrapola isso, se você tem a regra do facial, eu sei que o André entrou na loja, por exemplo, eu posso customizar a mensagem das promoções baseado no meu perfil de consumo, porque vocês sabem o perfil de consumo. Então, aqui tem um caminho muito grande para a gente explorar de soluções e aplicações aqui. Isso é bem legal da gente explorar. As bodycams são câmeras corporais mesmo. E aqui o convite é muito a sair um pouco do patrimonial, do padrão, né, de ser aquela coisa de força policial. A gente tem dois modelos, um mais robusto e um mais simples, mas para levar também para vocês, de repente, para um agente de recepção, o mesmo processo de picking dentro dos CDs de vocês, para que isso seja parte do processo. Né? Hoje a DHL, por exemplo, ela usa essas câmeras para fazer o processo de picking dela. De alguns clientes, eles demandam que você tenha não só a câmera geral do galpão, mas também a câmera do operador que fez a contagem, né, a separação dos itens. Então, isso são pontos importantes. O mesmo vale para manutenção também, né? Você, o agente de manutenção, ele ter a certeza, isso virar uma informação que pode ser usada para depois uma outra validação disso. Aqui as nossas câmeras, elas são tanto 4G quanto Wi-Fi, você pode fazer monitoramento em tempo real, você pode acionar isso remotamente também, então da sua central, você dá o comando para ela ligar, tem as máscaras de privacidade, tudo isso, então a gente garante também a privacidade do operador ali, do usuário, né? Um ponto final. Novo lançamento da gente é detector da qualidade do ar. Então aqui a gente vai olhar também, não só para fumaça, por exemplo, mas também para entender nível de concentração de CO2 ali dentro. O nível de CO2, ninguém trabalha com imagem aqui, não é um problema. O nível de CO2 que vocês têm ali, se tem algum fumante ou não dentro da área, qual o tipo de fumaça que ele está exalando, se a gente está falando de um vape, se a gente está falando de um cigarro, tudo isso são filtros que a gente consegue olhar ali também. Dentro, principalmente em loja, esse é um estrobo que a gente consegue fazer essas associações. Então, essa cor que ele vai piscar, essa cor é customizável, né? A gente tem uma gama infinita de cores ali, e você pode ficar gerando alarmes a partir disso, né? Seja de um alerta, seja de uma permissão ou de uma evacuação. Então ele tem sonoro também, ele tem um bip e tem a cor. Os dois jeitos a gente consegue trabalhar. Entender o nível de umidade que está dentro do ambiente de vocês, tudo isso são coisas que a gente consegue trazer com esse carinha aqui. E como estamos dentro do portfólio da Axis, tudo isso são dispositivos IP. Então sempre a gente vai trabalhar cada vez mais dentro da rede de vocês para garantir mais integrações e facilitar o controle e a gestão desse carinha mesmo à distância. Não? Aqui foi um pouco, muito rapidamente de tudo. Claro que o Core da Axis ainda é vídeo, né? Eu tentei fugir tudo que é de vídeo aqui. O vídeo é o padrão, todo mundo consegue fazer, mas o que a gente consegue fazer diferente?
Então fica o convite para vocês de conhecer um pouquinho mais, claro, tragam essas questões para a gente. A ideia é que a gente consiga fazer isso com vocês, desenhar os projetos. A Axis é uma empresa de projetos, então a gente vai desenhar a solução sempre para vocês, entender o ambiente. O que a gente gosta de fazer é isso, estar lá dentro do ambiente de vocês para que a gente possa conhecer. E estando em São Paulo, por favor, nos procurem. Vou deixar meus cartões aqui com vocês. A gente fica na Avenida Paulista, são 400 metros ali, mais de 200 produtos que a gente pode explorar bastante. Todas essas soluções que eu mostrei aqui para vocês estão lá aplicadas e funcionando. A gente consegue explorar bastante. Legal? Vou estar aqui hoje no almoço, então, por favor, façam perguntas, fiquem à vontade. Rubens, obrigado, gente. Obrigado. 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 Eu agradeço. Então, a ideia foi essa, né? A gente pincelar um pouco sobre as tecnologias e a partir daí a gente começar a pensar em ideias, no que pode ajudar, no que pode contribuir aí na nossa operação no dia a dia. Mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo. A gente vai encerrar agora. Vamos para a mesa no canto, está reservado para a gente, para servir o almoço. E o André falou sobre a questão do showroom. Tanto a Zebra quanto a Axis tem um showroom fantástico, os dois escritórios, showroom fantástico em São Paulo. Então, quiserem um dia visitá-los, vamos combinar, a gente vai junto, vamos junto, e é uma experiência fantástica. Tem diversas soluções lá para gente compartilhar com vocês, tá bom? Vamos então pro almoço agora. Taca, você quer falar alguma coisa? Então vamos para o almoço agora. Vou guiar vocês até as mesas lá que estão reservadas para a gente. E muito obrigado pela presença de todos aí. Só uma coisa, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Todo mundo com fome, né? Vamos comer, né?